A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5 e versículo de número 13, que diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor, seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O mesmo Deus que havia confirmado que ele havia escolhido a Moisés, que havia confirmado que Moisés era o escolhido do Senhor para trazer a libertação do povo da escravidão do Egito, foi o mesmo Deus que confirmou também a Josué que Josué era escolhido do Senhor para introduzir o povo de Deus na terra que mana leite e mel. A aparição aqui do anjo do Senhor era um encorajamento para a vida de Josué. Era para que Josué compreendesse que Deus estava com ele naquela missão. Eu não sei o que Deus vai fazer para te encorajar, mas ele me trouxe aqui para te falar que da mesma forma que ele encorajou a Josué, ele está encorajando você para cumprir uma missão. Ele está encorajando você para cumprir algo que verdadeiramente é grande. Talvez é um sonho que é desafiador que Deus colocou no seu coração. Pode ser algo muito grande a ponto de você olhar e dizer: Deus, será que eu vou conseguir? Deus, será que eu vou realmente ter êxito nesta missão? E o Senhor está dizendo: a partir de hoje eu te encorajo, Rabaracantarasto. O mesmo Deus que encorajou grandes homens, aleluia, para as missões que eles tiveram, é o mesmo Deus que te encoraja. É o mesmo Deus que te visita hoje com coragem. Você vai observar que não foi só Josué que foi encorajado, mas Moisés, antes de Josué, também foi encorajado a viver os propósitos de Deus, a viver aquilo que Deus havia designado. Porque Deus sabe, irmãos, as missões que a gente tem, e Ele sabe quanto, muitas vezes, é difícil pra gente cumprir algumas missões. Por quê? Porque, humanamente falando, algumas coisas que Deus nos designa é impossível. Humanamente falando, algumas missões que Deus nos dá é impossível. E é normal Deus nos dar missões impossíveis. Por quê? Porque a gente tem que entender que não é a nossa força que faz nada, mas é a força de Deus. E Josué estava tendo a confirmação de que Deus estava com ele, assim como Moisés também teve. Na cantarastura mandarai. Isso aqui era para Josué também não se sentir inferior, não achar assim: será que Deus realmente está comigo? O mesmo Deus que apareceu para Moisés foi o mesmo Deus que apareceu para Josué, confirmando para Josué que a missão era grande. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: Josué, a missão é grande. Talvez você se ache incapaz do que Deus lhe chamou para fazer, e isso é normal, irmãos. Porque Deus, Ele não chama as pessoas que são capacitadas, Ele capacita os escolhidos, porque a capacidade vem de Deus. Declare comigo: a capacidade não vem de mim, mas vem de Deus para a minha vida. A capacidade não vem de mim, mas vem de Deus para a minha vida. E Deus sabe, irmãos, o que a gente precisa para ser encorajado. Deus sabe o que a gente precisa para nos fortalecer, para cumprirmos a nossa missão, a missão que Ele nos designou. Então a aparição do anjo do Senhor ali, irmãos, era algo que estava fortalecendo Josué para a missão dele. Porque Deus havia dito aqui, no livro de Êxodo, capítulo de número 23, e versículo de número 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Deus já havia feito uma promessa, já havia dito que um anjo ia na frente, na mandarasto. E o povo estava prestes a entrar na terra que mana leite e mel. E o anjo do Senhor já estava ali à frente. Deus está dizendo para você, aleluia: o que você precisa, eu já estou movimentando para que chegue na sua vida. Porque o cumprimento de uma palavra antiga, aleluia, está chegando na sua história. O cumprimento de uma promessa antiga está chegando na sua vida. A presença do anjo foi prometida aqui, como eu li para vocês, no livro de Êxodo 23, versículo de número 20, há 40 anos atrás. Mas Deus não esquece do que Ele fala, não. E agora Deus estava cumprindo aqui
colocando o anjo dele diante de Josué, que era o líder, chamado para introduzir o povo na terra que mana leite e mel. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe o que você precisa, o que ele precisa fazer para te fortalecer. E ele está dizendo: aquilo que você precisa, minha filha, aquilo que você precisa, meu filho, para ser fortalecido, eu já estou eu já estou providenciando na sua vida. Deus é Deus de providência. Deus, ele sabe, aleluia, o quanto você precisa de força. Tem pessoas aqui que não precisam de prata, de ouro, de riqueza, mas precisam de fortalecimento. E esse fortalecimento é espiritual. Tem pessoas aqui que precisam ser fortalecidas espiritualmente. É isso que Deus, ele está fazendo na sua vida. Ele está te fortalecendo espiritualmente. Josué agora não tinha dúvida. As mesmas palavras que foram ditas para ele aqui, no capítulo de número 5, versículo de número 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. As mesmas palavras que o anjo do Senhor estava dizendo para ele, o anjo do Senhor também disse para Moisés. Êxodo capítulo de número 3, e versículo de número 5 vai nos dizer assim, ó: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus disse isso aqui para Moisés, no livro de Êxodo. Depois, no livro de Josué, Deus falou para Josué as mesmas palavras que ele disse para Moisés. Porque Deus, irmãos, ele é assim: quando ele nos chama, ele confirma. Quando ele nos chama, ele testifica. Por mais que Josué, aleluia, estivesse ali, talvez sentido incapaz, porque a gente sabe que Moisés era um grande líder. E a missão de Josué não era pouca não, e nem era pequena, era cantaraço. Mas quem ia capacitar? Josué era Deus. E Deus está dizendo: ei, a missão que eu te entreguei pode parecer que é impossível, mas quem vai te capacitar para ela sou eu, Deus, que te capacita. Declare comigo: meu Deus está me capacitando para viver a missão dele na minha vida. O meu Deus está me capacitando para viver a missão dele na minha vida. Quando Deus, ele me escolhe, ele te escolhe para viver a missão que ele tem, ele vai nos encorajar, ele vai nos capacitar. Agora, irmãos, Josué tinha certeza que Deus estava com ele. Agora Josué sabia que havia chegado o momento de introduzir o povo realmente na terra que mana leite e mel. Porque Deus havia feito uma promessa há 40 anos atrás que enviaria o seu anjo. E Deus enviou como confirmação daquilo que ele falou, porque nenhuma promessa, irmãos, que Deus faz, ele esquece. Nada que Deus nos promete, ele esquece. Pode passar céu, pode passar terra, pode passar o tempo que for, mas Deus não esquece daquilo que ele lhe falou. Deus não esqueceu do que ele disse ao povo dele. Deus não esqueceu da promessa que ele havia feito. Deus te trouxe aqui porque você tem promessa. Deus te trouxe aqui para te dizer que ele não esqueceu, que ele sabe, que ele lembra e que ele vai cumprir. O cumprimento, irmãos, vem de Deus. É Deus quem faz cumprir a palavra. E quando é de Deus, ele faz com que o sobrenatural aconteça. Isso aqui que estava acontecendo diante dos olhos de Josué, meu irmão e minha irmã, era sobrenatural. Era algo que, humanamente falando, não tinha explicação. O Senhor, ele fez com que Josué tivesse uma experiência extraordinária. Com que o anjo do Senhor se apresentasse para ele, para que ele não temesse. E o Senhor está dizendo: se prepare, eu vou te dar experiências sobrenaturais. Se prepare, porque a partir de agora eu, Senhor, começarei a me revelar para ti de maneira extraordinária. Por quê? Porque eu estou perto de cumprir uma promessa na sua história. Antes de Deus trazer Josué assim, aleluia, para introduzir o povo, para assim já cumprir a missão dele, Deus primeiro deu experiência para Josué, como ele deu também para Moisés. Antes de Josué cumprir a missão, Josué teve uma experiência com Deus. Antes de Moisés cumprir a missão, Moisés também teve uma experiência com Deus. E Deus está dizendo: eu vou marcar a partir de agora um encontro contigo. E esse encontro não é você que marca com Deus, é Deus que marca com você, porque Josué não estava aguardando este encontro. E Deus está dizendo: vai ser em um momento que você não está aguardando. Vai ser vai ser em um dia comum. Josué não estava aguardando. Quando Josué viu,
Ele viu um homem que trazia na mão a espada nua. E este homem se apresenta para ele, aleluia, como príncipe do exército do Senhor. Deus, ele fez Josué, antes de entrar na terra que mana leite e mel, ter essa experiência. Josué precisava ser fortalecido, irmãos. E Deus sabe que nós precisamos ser fortalecidos antes de viver algumas bênçãos, algumas vitórias. Deus sabe que ele precisa nos fortalecer. Declare comigo: meu Deus está me fortalecendo antes da minha bênção chegar. O meu Deus está me fortalecendo antes da minha bênção chegar. Primeiro Deus fortaleceu a Josué, para depois Deus introduzir Josué e o povo, né, claro, na terra que mana leite e mel. Para depois Deus assim, aleluia, usar Josué como instrumento para ser o líder do povo. Deus hoje está, aleluia, te fortalecendo. Deus te trouxe aqui para te dizer: não tenha medo, porque eu continuo sendo o mesmo Deus de Moisés. Eu continuo sendo o mesmo Deus de Elias. Deira mandará cantarás. Quando eu olho para a história de Josué com Moisés, eu me lembro também da história de Elias com Eliseu. Não foi fácil, irmãos, para esses homens aqui eles viverem, sabe, o ministério. Por quê? Porque antes deles, homens muito poderosos, pela misericórdia, cheios do poder de Deus, estavam ali. E depois eles se tornaram sucessor. Josué se tornou sucessor de Moisés e Eliseu se tornou sucessor de Elias. Então não foi fácil a missão. Mas Deus capacitou a eles e Deus está dizendo: eu estou lhe capacitando. Não importa para que Deus te chamou. Você pode dizer assim: irmã, mas tem gente que é muito mais capacitada do que eu. E Deus está dizendo: mas eu escolhi você. Eu conto com você como eu escolhi Josué, Ramandaracanda, para ser o sucessor de Moisés. Eu conto com você como eu escolhi Eliseu para ser o sucessor de Elias. Foi eu que te escolhi. Ambos foram escolhidos por Deus. Tanto Josué quanto Eliseu. E Deus está dizendo: eu te escolhi. Eu te escolhi para uma missão. Você pode dizer assim: mas tem alguém que é mais crente do que eu. Tem alguém que lê mais a Bíblia do que eu. E Deus está dizendo: eu te escolhi. Não retroceda. Eu estou te dando experiências sobrenaturais. E olhando também para a história de Josué e para a história de Eliseu, ambos tiveram ali experiências sobrenaturais. Josué viu o comandante do exército do Senhor. E Eliseu viu ali os cavalos, as carruagens de fogo. E Elias sendo arrebatado aos céus. Experiências sobrenaturais antecederam grandes ministérios. E é isso que Deus está dizendo: eu estou te dando experiências sobrenaturais para anteceder aquilo que eu tenho contigo. Antes de Deus cumprir uma linda e grande missão na sua vida, Ele está te dando experiências sobrenaturais. Se prepare. Declare comigo: meu Deus está me preparando para ter experiências sobrenaturais com Ele. O meu Deus está me preparando para ter experiências sobrenaturais com Ele. Todas as vezes que Deus tiver algo grande para cumprir na sua vida, primeiro, Ele vai anteceder a promessa dEle com sobrenatural. Primeiro, Ele vai trazer revelações sobrenaturais para a sua vida, para depois Ele cumprir a palavra. Primeiro, Ele te edifica sobre a rocha, para depois Ele cumprir aquilo que Ele tem na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Oh, meu Deus, obrigada, porque o Senhor é bom. O Senhor é poderoso e o Senhor cumpre a tua palavra, Pai. O Senhor deu primeiro, meu Deus amado, antes de Josué entrar na terra que mana leite e mel, o Senhor deu para ele coragem, o Senhor encorajou. E eu creio, Pai, que o Senhor está encorajando pessoas aqui a viverem os teus propósitos, os teus desígnios, Senhor, porque não é fácil. A missão que o Senhor designa muitas vezes, Senhor, meu Deus, vai requerer de nós muita fé, meu Deus amado. Nós vamos olhar muitas vezes e vamos pensar: será que nós somos capazes? Mas nós sabemos que o Senhor não escolhe os capacitados, mas que o Senhor capacita os escolhidos. E eu creio, Pai, que o Senhor está nos capacitando para vivermos o teu chamado, o teu propósito e cumprir a tua missão. Como o Senhor fez com Josué, como o Senhor fez com Eliseu, Pai, o Senhor está nos capacitando para os teus propósitos. Obrigada, Pai. Eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego,
prego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo, Pai, que as assinaturas venham acontecer, a causa da justiça venha a ser ganha, que a cura, que a libertação, que a restauração venha acontecer e que seja tudo para a glória do teu nome. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço crendo, meu Deus amado, na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele está lhe preparando para viver o sobrenatural. Ele está lhe preparando porque tem promessas grandes que Deus te fez chegando para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.